Olá pessoal, nós dando continuidade ao nosso estudo sobre a primeira geração modernista, nós já anteriormente falamos sobre a Semana de Arte Moderna. Não tem como estudar a geração modernista sem começar pela Semana de Arte Moderna. Além da Semana de Arte Moderna, houve também um estudo sobre os manifestos, sobre as revistas, e aqui nós fizemos, a partir de agora, um estudo sobre prosa e período, prosa e poesia no período da primeira geração. Vamos observar. A busca por renovação cultural passou a ser adotada pelos escritores modernistas. Deixaram simplesmente de consumir a arte pronta que vinha de fora. A intenção do modernismo era constituir uma arte eminentemente nacional. Isso não significava romper com as inovações estéticas associadas às vanguardas artísticas que ocorriam na Europa. O processo iniciado pelo modernismo é identificado com as seguintes características. Nós vamos observar que na leitura dos textos, na leitura das obras desses escritores desse período, podemos encontrar essas características. E quais são? Vamos ali. Desenvolvimento de uma linguagem própria. Mistura das referências culturais. Quer dizer, há várias culturas apenas numa prosa, apenas numa poesia e assim sucessivamente. Uso de recursos linguísticos como ambiguidade, paródia, humor, ironia, linguagem cinematográfica e assim por diante. Essas características elas foram encontradas a partir, ou eles também desenvolveram, e gostariam que todas as obras, a partir de então, pudessem ter esse tipo de recurso. Uso da coloquialidade. Nós vamos ver algumas obras rapidamente, e o que alguns escritores escreveram, e que isso traz uma certa rejeição da sociedade artística da época. Miscigenação, caracterizando a nação brasileira. Métrica, rima, formas fixas deixaram de ser absolutas. Temas do cotidiano e problemas sociais e políticos, E aí nós vamos ver o trecho de uma obra, para não ficarmos muito em teoria, mas e sim na teoria e prática, exatamente. Vamos lá. Olha só, todos devem conhecer essa excelente obra publicada em 1843, Canção do Exílio. Eu peguei a primeira e a última estrofe da poesia de Gonçalves Dias. Olha só. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Chiquinda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Excelente escrita. Ele escreveu isso quando estava em Portugal, estudando, fazendo o seu curso de Direito, que ele também se formou em Direito, e resolveu escrever essa beleza. Agora, peraí, nós estamos no período de 1922 para cá, e por que Gonçalves Dias em 1843? E o que isso tem a ver com o período? Vamos aí observar. Olha só. Quem escreveu uma poesia próxima de Gonçalves Dias? Oswald de Andrade. Canto de Regresso à Pátria em 1924. Olha como ele escreve. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Não permita Deus que eu morra sem que volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Olha só, é a forma com que ele escreve, como saudades e retornando à pátria que ele assim demonstra na Rua de São Paulo, com relação ao Brasil, a sua terra natal. E aí ele faz uma intertextualidade. E é aí que eu quero que você observe uma intertextualidade que há no conteúdo. E quem nós vamos ver agora o que mais ele
pôde escrever. A obra de Oswald de Andrade talvez seja a única a reunir todas as características que marcaram a primeira fase do modernismo. Ele escreveu poesia, romance, teatro, crítica e em todos os gêneros deixou patente sua vocação para transgredir, quebrar expectativas, polemizar. Olha a imagem, a figura de Oswald de Andrade, né, um dos grandes escritores da literatura brasileira. E ele estava nessa primeira fase, né, onde ele escreve vários manifestos, nós já vimos alguns. Em 1924 ele também escreve o manifesto Pau-Brasil, né, em que traz características específicas sobre a espontaneidade, o rompimento com as convenções. Por isso que ali, ele quebrar expectativas. É essa a atitude de Oswald de Andrade. Mas vamos continuar tendo acesso a esse tipo de linguagem. Quando eu morrer, quero ficar. Escrito em 1942. Publicado em 1942. Quando eu morrer, quero ficar. Não contem aos meus inimigos, sepultado em minha cidade. Saudade. Meus pés enterrem na Rua Aurora. No Paissandu, deixem meu sexo. Na Lopes Chaves, a cabeça. Esqueçam. No pátio do colégio, afundem o meu coração paulistano. Um coração vivo e um defunto, bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos. Quero saber da vida alheia, sereia. Vocês percebam que não há rima, não há uma sequência rimática aí, vocês podem perceber que há uma quebra na estrutura da escrita. Também não tem uma mesma sequência de sílabas poéticas, metrificação, não tem. Né? Isso é o modernismo. Mas vamos continuar lendo essa poesia. O nariz guardem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade. Saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir, o joelho na universidade. Saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem para o diabo, que o Espírito será de Deus. Adeus. Vocês percebam como esse escritor, que nós vamos ver logo a seguir quem é que escreveu, ou quem foi que escreveu essa obra impressionante. Ele fala, o título dessa poesia está ali, ó, Quando eu morrer, quero ficar. Onde ele quer ficar? Um pedaço em cada lugar na cidade de São Paulo. Cada bairro que ele cita, cada local que ele cita, valorizando a sua naturalidade. Vamos lá, quem é esse grande escritor? Texto responsável, mais uma obra, será que nós vamos ver? Texto responsável pela redefinição do herói brasileiro. A personagem, a cada instante, se transforma assumindo as feições das diferentes raças que originaram o povo brasileiro: índio, negro e europeu. De quem nós estamos falando aí? Essa obra foi publicada em 1928, também a sequência de quem escreveu a poesia que nós lemos anteriormente. Quem foi o principal ou a pessoa importante que escreveu tal obra? Ou que obra nós estamos falando, que hoje tem relação muito forte com a atualidade brasileira? Nós podemos ver que é a famosa Macunaíma. E nós estamos falando de quem? Mário de Andrade, que escreveu a poesia anterior, foi um trecho que nós colocamos, e também o herói sem nenhum caráter, Macunaíma. E aí essa obra é grandiosa, excelente, para mostrar como vamos dizer assim, desenvolvida essa narrativa, trazendo a influência da cultura brasileira,
da influência das raças oriundas da Europa, né? E também a influência do negro, do índio, misturado a esse personagem chamado Macunaíma. Vale a pena você fazer a leitura, ok? Mário de Andrade escreveu poesia, prosa e contos. Foi o primeiro que escreveu um texto teórico no Brasil sobre a natureza da arte contemporânea, no prefácio de Pauliceia Desvairada. Vamos ver uma imagem dele. Olha só, é uma imagem, uma caricatura, vamos dizer assim, né? Muito bom. E é claro, eu convido você a refletir sobre as obras desses grandes escritores. Mas vamos continuar. Quem escreveu essa poesia aí, ó? Olha só a coloquialidade que é utilizada aí, né? Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. Aquele som, né? E aí, continuando. O sapo tá no eiro, parnasiano aguado. Diz meu cancioneiro, é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Continuando, brada em um assomo, o sapo tá no eiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita. Verte a sombra imensa, lá fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Os Sapos, 1918. O escritor, você vai descobrir logo mais quem é um excelente poeta. Mas antes de chegarmos ao escritor exatamente, perceba a escrita como está sendo desenvolvida. Olha só, eu quero que você entenda a segunda estrofe. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. A sonoridade é o mesmo som que você possa usar uma figura de linguagem, é claro, fazendo você pelo som, que é chamada a forma de você utilizar os sentidos para atentar para a escrita. E isso é chamada figura de linguagem sinestesia. E é o que ele está desenvolvendo aí. Não foi, não foi. Aquele som de sapo quando estão cantando à noite numa lagoa. E aí você vê a forma coloquial dele trazer e com muita propriedade, não é? Um outro detalhe na terceira estrofe. Parnasiano aguado. Ele está criticando os parnasianistas, porque até o momento, no período moderno, a poesia deveria ser com rimas. E mesmo assim ele respeita a rima que há na sua poesia, mas ele faz uma crítica. Quer dizer, por que parnasiano aguado? Porque vocês estão se mantendo e são preocupados somente com a rima, somente com a estrutura, e não se preocupa com a arte. Por isso que ele coloca na estrofe à sua direita, a terceira estrofe ele coloca no último verso, nos dois últimos versos ele fala, não há mais poesia, mas há artes poéticas. É o que ele coloca com relação a isso. É uma crítica, né? E isso faz parte do nosso modernismo especial, excelente que nós temos. Mas, olha só, quem é o escritor? Manuel Bandeira. A solidão, as frustrações provocadas por uma vida
limitada pela tuberculose, uma ternura imensa e a capacidade de perceber o lirismo nas pequenas coisas da vida. Serão as marcas características da poesia de Manuel Bandeira. Aí está uma fotografia da pessoa de Manuel Bandeira. E aqui eu quero, encerrando, ler mais um trecho de uma poesia dele, de Manuel Bandeira, O Menino Doente. O menino dorme. Para que o menino durma sossegado, sentada ao seu lado, a mãezinha canta. Dodói vai-te embora, deixa o meu filhinho, dorme, dorme, meu. Morta de fadiga, ela adormeceu. Então, no ombro dela, um vulto de santa, na mesma cantiga, na mesma voz dela, se debruça e canta. Dorme, meu amor, dorme, meu benzinho. E o menino dorme. Excelente obra de Manuel Bandeira. Encerramos por aqui a nossa primeira geração modernista no sentido poético. Ok? Até mais.